Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais.
Mais uma vez, estamos transmitindo o nosso jornal diretamente de São Luís do Paraitinga, uma cidade maravilhosa do interior de São Paulo. Uma chácara, tem aqui uma cachoeira, ó, está aqui, ó, cachoeira, pertinho, aqui, ó, desse lado. Tá vendo? A cachoeira, tem gente que tem a sua televisão mais sensível, mais alta, está ouvindo o barulho da cachoeira, como eu estou ouvindo aqui, e realmente, evidentemente, fazer o jornal daqui é muito mais agradável. Um rio, uma cachoeira, um sol maravilhoso, uma cidade maravilhosa, e a gente sente até dificuldade de respirar, tão puro é o ar aqui, sente falta da poluição de Santana de Parnaíba e da Grande São Paulo. Aqui é perto do litoral, né? No começo da descida da estrada Oswaldo Cruz, para quem conhece, para Ubatuba, você está na Oswaldo Cruz para Ubatuba. Quando você vai começar, então, ainda no Planalto, você tem São Luís do Paraitinga. Uma cidade conhecida pelo folclore, pelo carnaval, então, e clima, matas fantásticas. Não, que eu vou deixar você com vontade. Vamos ao jornal. O Brasil continua confuso, vivemos um momento que eu considero dramático da política brasileira, tudo centrado, tudo desenvolvido no palco da eleição presidencial de 2026, cuja campanha praticamente já começou, não oficialmente, mas na prática já começou. Os partidos estão em ebulição para saber quem será apoiado, quem será candidato, quem Bolsonaro vai apoiar, como será o cumprimento da pena de Bolsonaro exatamente, como será o cumprimento da pena dos grandes militares, grandes eu digo em hierarquia dos militares oficiais, tá? Tudo parece indicar que será nos quartéis mesmo, eles têm esse direito. Bolsonaro está numa dependência da Polícia Federal. A saúde do presidente não é boa, dizem, não, ele está... Não, eu acredito, não, uma pessoa que foi operada algumas vezes, eu perdi a conta por causa daquela facada que ele levou, que ainda não está, na minha opinião, bem esclarecida. E, claro, isso afetou a saúde dele, só o fato de abrir e fechar, né, evidentemente, o corpo responde de maneira protesta, né? O organismo protesta, o presidente está com soluços intermitentes, está se sentindo mal, está sendo visitado, as pessoas estão cortejando ele na prisão, aguardando uma definição de Bolsonaro sobre quem será o candidato dele à presidência da República. Um dos filhos dele é candidato, para complicar, o outro está lá nos Estados Unidos também para complicar, junto com o Ramagem, que era o chefe da Polícia Federal, da ABIN, e que se arrancou, uma fuga cinematográfica, passou pela Guiana, etc., né? E dificilmente será extraditado dos Estados Unidos, porque o tratado de extradição entre Estados Unidos e Brasil não prevê esse tipo de crime, não tenha essa previsão desse tipo de crime que ele teria cometido, pelo qual está sendo julgado,
Então vai ficar tem má vontade ainda do governo americano, de parte do governo americano com o Brasil. Bom, tem coisas muito graves. E neste momento, o que se vê como grave é essa briga do executivo, uma mosca aqui, com o legislativo, mosquito, com o executivo. E é uma briga para valer e, na verdade, no ganha-ganha, perde, quem perde é a população. Porque estão sendo tomadas algumas decisões, como um desaforo ao presidente Lula, que são decisões que acabam tirando a seriedade das discussões, tirando a seriedade de propósitos de determinados projetos e votados sob o critério de qual prejudica mais o governo. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Desculpe, senhores parlamentares, isso é uma molecagem que está sendo feita. É mais que molecagem, eu estou me contendo. É uma sacanagem que está sendo feita contra a população brasileira, não só contra o presidente. Podia ser o Lula, podia ser o Bolsonaro, podia ser Fernando Henrique, quem você quisesse. Não pode, não tem um limite do que representa oposição, do que representa aprovar ou não aprovar o projeto. E o limite é o interesse nacional. Então, eu vou aqui no que aconteceu ontem. Olha, 5 dias após a COP, Congresso afrouxa regras de licenciamento ambiental de obras. Afrouxou. O presidente tinha o projeto é um projeto polêmico, contraria interesses de um lado, quer transformar o Brasil, a Amazônia, por exemplo, num jardim do outro lado, não quer que se derrube nenhuma árvore, etc, etc. Então tem uma discussão que você conhece, que não acaba mais e nem vai acabar. Então você tem que procurar um acerto, você tem que procurar uma aproximação, o centro dessa discussão. Você tem que procurar soluções que satisfaçam ambas as concepções e que sejam sustentáveis, que sejam econômicas, etc, etc. Tem um monte de circunstâncias que têm que ser observadas. Aí vem o presidente, recebe o projeto com algumas impropriedades notórias, são impropriedades generalizadas, e veta, com alguns vetos aprovados, porque eram propostas, a maioria delas de difícil aceitação, né? Algumas delas que tinham um cunho, digamos, antinacional, ante o que se desejava, o que a maioria desejava para o país, e de repente os vetos, grande parte deles, é rejeitada. Então está aqui, ó, o Globo. 5 dias após a COP, Congresso afrouxa regras de licenciamento ambiental de obras. Quer ver ao que eu estou me referindo, principalmente? Ao derrubar vetos de Lula, parlamentares ampliam licença autodeclarada e minam proteção da Mata Atlântica. Especialistas veem risco a metas. Quer dizer, em vez de fiscalizar, em vez de fazer uma fiscalização aérea, hoje é muito mais fácil porque fazem com drone, etc, etc.
o governo vai aceitar autodeclaração. Alguém tem uma propriedade e faz uma autodeclaração para obtenção da licença. Você acha que todo mundo é confiável para fazer autodeclaração? Eu faço... Pô, não dá para acreditar. Nem no Vaticano, desculpe, nem no Vaticano. Deixa eu ler para você esse trechinho aqui. O Congresso derrubou vetos do presidente Lula à nova lei de licenciamento ambiental, devolvendo ao texto trechos que afrouxam as regras para obtenção de licença e reduzem a proteção ambiental. Para especialistas em meio ambiente, as mudanças comprometem metas assumidas pelo próprio Brasil na COP30, encerrada apenas 5 dias antes da votação no Congresso. Entre os votos mais criticados está a liberação para obras de médio impacto das licenças ambientais automáticas, baseadas em autodeclaração sem passar por fiscalização. O governo Lula estuda contestar a nova lei na Justiça. A Justiça e o Lula estão aí meio que associados, parece pelo menos, né? O Lula está conseguindo aprovar muita coisa importante via Justiça, né? STF principalmente. Agora, também a ideia, segundo políticos ligados ao governo, segundo o próprio Palácio do Planalto, é fazer leis, enfim, tentar driblar essas coisas através de uma legislação infraconstitucional, uma legislação comum que não precisa de aprovação, portaria, decreto, que não precisa de aprovação no Congresso, e tentar consertar alguma coisa. Não vai dar para consertar tudo desse provável estrago provocado por uma birra, por uma briga entre o Congresso e o Executivo. Não dá para acreditar que em 2025, antes de uma eleição, quando o mundo está confuso, nós ainda estamos colocando lenha na fogueira. Aliás, falando em fogueira, ontem as emissoras de televisão, isso eu vi na Globo, mostrou vagões de trens que carregam celulose incendiados. Um espetáculo noturno, vagões, você via perfeitamente a separação entre os vagões e um fogo imenso, difícil de ser debelado, celulose altamente inflamável. Dizem que é a 5ª vez que isso aconteceu. Cadê a fiscalização? Agora colocaram a polícia deitou falação. Cadê? Onde está? Onde estão? Você vê. Tem uma coisa que eu sempre quero discutir, antes de falar de refit. Essa é a manchete do Globo Impresso de hoje. Refit é alvo de operação por fraude bilionária. Refit estava sendo usada, não sei se pelo crime organizado, mas os métodos são aqueles do crime organizado. Dá uma espiada. Refinaria de Ricardo Magro comanda sofisticado esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, diz a investigação do MP São Paulo, da Receita Federal e de 5 estados. Quer dizer, é sonegação. Esse negócio de legislação de não pagadores contumazes visa essa gente.
visa a sonegação, tem uma sonegação que usa todo o sistema de leis, ele tem muitas vezes benevolências muito estranhas e vão prorrogando, empurrando com a barriga as suas dívidas, enquanto isso, as dívidas na verdade, estão no bolso dessa gente que se torna cada vez mais milionária. E pior, quando você envolve postos de gasolina, como essa questão da Refit, ela importava da Rússia, importava dando outra denominação à gasolina, porque a gasolina não era um produto acabado, aqui recebia alguns ingredientes a mais, então dava para enganar o fisco. Então, além dessa economia que eles faziam, segurando, conseguindo não pagar os impostos, eles acabavam colocando essa gasolina nos postos de maneira a prejudicar a concorrência. Os concorrentes não conseguiam chegar a preços tão baixos. Era uma maneira de assumir o comando de um setor inteiro, graças a um tipo espertíssimo, claro, de sonegação fiscal. Negócio elaborado minuciosamente, um mecanismo, né, gozado. E eu faço a pergunta, tudo bem, parabéns, o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, quem participou, a Receita, tudo bem. Agora, por que isso não foi percebido antes? Será que nenhuma dessas pessoas que está acostumada a trabalhar o tempo todo com esse tipo de coisa não percebeu ainda? Será que é isso? Sempre a gente pergunta, né? Mas o que eu queria, e eu interrompi para dizer isso, é o seguinte: é uma coisa que as pessoas têm que meditar. Você tem um contingente gigantesco de brasileiros, isso eu estou dizendo a propósito do aumento das verbas para Bolsa Família. Aumentou as verbas para Bolsa Família e tal. A concepção do Bolsa Família era um curativo de emergência para tirar as pessoas essa enorme dificuldade que havia de conseguir emprego. Agora o emprego existe, está com salários baixos, mas o país não está com desemprego, enfim, não tem um grande percentual de desempregados. Você pode até chamar de pleno emprego, tem gente que chama. E aí, o pessoal do Bolsa Família é ou não desempregado? Está ou não está incluído na maioria das estatísticas oficiais como desempregado? Deveria estar, mosca, tchau. Deveria estar, mas não está. Não está. Então, o que acontece? Na hora que você vê uma estatística de desemprego, são pessoas que estão procurando emprego. Não está incluído o número de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Há estados onde o número de beneficiários do Bolsa Família é maior que o número de empregados. Você acredita? Mais beneficiários do que empregados dentro de um estado. Nós temos, eu anotei aqui, 21 milhões de famílias, o cálculo é mais ou menos 54 milhões de pessoas, e esse número não aparece entre os desempregados. É uma categoria diferente, quando deveriam ser catalogados estatisticamente, junto com os desempregados do país. Não, eles são uma categoria separada. Então, é bom sempre pensar, juntar na nossa cabeça o pessoal do Bolsa Família que está desempregado e o pessoal
realmente desempregado. Bolsa Família, em muitas situações, você sempre deve conhecer alguém, conhecer algum caso, não interessa para a pessoa trabalhar, ou ela se diz desempregada, ou gente da família está ganhando. Tem muitos jeitos de burlar o Bolsa Família, continuar trabalhando por fora, dentro do Bolsa Família, ou pessoas que se satisfazem com o Bolsa Família, conseguem sobreviver, papo pro ar, etc, etc, e a gente pagando. Isso é uma vergonha. Aliás, são duas vergonhas. A enganação, não dizendo que eles são desempregados, na grande maioria dos casos, eles não têm alguma inclusão. E as pessoas que enganam a fiscalização e até tem prefeitos de pequenas cidades que estão no Bolsa Família, aparentada toda e tal, e a gente pagando, né? E esse pessoal na flauta, né? Na flauta. Bom, esse é o Globo. Deixa eu ver o que mais. Tem essa coisa da FIT, que nós já demos. Black Friday deve trazer mais alívio da inflação em 2025. Deixa eu ver, já estou no valor aqui, ó, de repente virou para o valor, que pertence também ao Globo. Deixa eu ver aqui, quero pegar a Folha. É chato dizer isso, mas o sol está me atrapalhando aqui. O sol está batendo aqui na tela e está atrapalhando. Nós estamos num terraço, viu? Aqui é um terraço de um lugar muito aprazível, onde a gente vai transmitir o jornal durante alguns dias. Deixa eu ver o que a gente vai pegar aqui. Não tá direito. Tem aqui o noticiário da CNN, faz tempo que a gente não visita. Deixa eu dar um panorama geral falar do Jair Bolsonaro. O título é Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro prepara uma nova tese para tentar reverter. Ixi, perdi aqui, ó. É difícil trabalhar no campo. Desculpe as brincadeiras. Tentar reverter sua situação e restabelecer a prisão domiciliar, sustentando que o dano à tornozeleira eletrônica não indica intenção de fuga, comparando o caso ao de Fernando Collor, que ficou horas com o equipamento desligado sem perder o benefício. Os advogados atribuem o episódio a um surto provocado pelos medicamentos e planejam reforçar que Bolsonaro necessita de atendimento médico especial, após relatar crise de soluços, refluxo, apneia e uso de 5 remédios. A equipe jurídica vê um plantão médico de 24 horas garantido por Alexandre de Moraes como argumento adicional. Já os embargos infringentes previstos para esta sexta-feira servem mais para registrar a discordância da decisão que para alterar a pena. Não altera a pena, não. Conversa mole se alguém disse isso para você. Olha, se você vê aquela pecinha, eu já falei isso, talvez alguém não tenha prestado a devida atenção. Ele não tentou cortar a tornozeleira, né? Ele tentou realmente abrir, ele desconfiou que tivesse alguma escuta dentro. Então,
aquele ferro de soldar empregado daquela maneira era para abrir mesmo, não há indício, é uma operação canhestra, de quem não conhece a ferramenta, de quem não sabe abrir, danificou, nem conseguiu abrir. Então dizer que essa manobra foi para fuga é má vontade, não foi para fuga nada. Não sei se ele quis brincar ou se ele estava em surto mesmo. Eu acredito que ele, pela medicação que ele estava tomando, ele estava numa situação não muito normal e ele resolveu, ele não sabe usar aquelas ferramentas nem nada. Licenciamento ambiental, nós já conversamos sobre isso. Bolsa Família, está aqui, ó. Congresso aprovou nesta quinta-feira 2 projetos de lei do Congresso enviados pelo Executivo que liberam 42 bilhões e 200 milhões para complementar os pagamentos do Bolsa Família e de benefícios previdenciários, alterando o orçamento de 2025. A Câmara aprovou medida por 243 votos a 67 e uma abstenção, enquanto o Senado confirmou o texto por unanimidade com 59 votos. É aquela questão que eu coloquei, Bom, tem alguém me lembrando que o São Paulo perdeu para o Fluminense de 6-0. Eu não torço para o São Paulo, mas eu lamento. É uma catástrofe histórica. A Petrobras prevê investimentos de 109 bilhões. Eu nem mostrei os outros jornais, né? Aqui, é chato eu dizer que o Sol ao ar livre, aqui jornal ao ar livre, Haaretz, né? Está sem tradução, continuam os problemas. Em Israel continuam as negociações se arrastando, também com relação à Ucrânia. E agora o presidente Trump engrossou com a imigração por causa do acontecido, né? Um dos soldados morreu, tinha 2 feridos, ele anunciou a morte, né? Aconteceu perto da Casa Branca, né? Um atentado, na minha opinião, terrorista perto da Casa Branca. Olha, PGR cita Alzheimer e se manifesta a favor de prisão domiciliar para Heleno. General Heleno, né, que é um general importante, ele foi ajudante de ordens, estão me fazendo sinais aqui, ele foi ajudante de ordens do Silvio Frota, pensa parecido. Isso é outra coisa, mas comandou as tropas brasileiras no Haiti. Aliás, um comandante anterior a ele se matou com um tiro na cabeça, estando no comando das tropas no Haiti. Eduardo critica Tarcísio, mas admite eventual apoio em 2026 como voto anti-Lula. Você vê que o Tarcísio vai se cristalizando. A candidatura dele, evidente. Quem tomou cafezinho conosco? Cláudio Leite, Sandra Lima, Lenir Antonello, Ana Mota, Daphne Persson, ou Pearson, Ferrete Tadeu, João Machado, Rubens Sabino, Cléo Souza, Maria do Socorro, Lucas Contente, Heraldo Firmino, Lura Dacal, da Espanha, José Maria de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Lena Pires de Salvador e Tony Maia de Limeira. Pessoal, tenha um excelente fim de semana. Amanhã tem esse jogo importante da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Tomara que seja um belo espetáculo. O jogo vai ser em Lima.
às 18 horas, a Globo vai transmitir. Um grande abraço, desejo de um fim de semana de meditação, sem se esquecer que o Brasil precisa ser curado com urgência e que é preciso passar este país a limpo. Bom dia.